Olha, estou vendo esse tumulto, essa multidão acompanhando alguém. O que está acontecendo? Aí alguém está ali, naquela multidão, um pouco afastado, e chega para Zaqueu: olha, ali no meio tem um homem que se diz ser o Filho de Deus, profeta de Deus. Olha, eu não sei, não conheço ele, mas eu fiquei sabendo que um dia ele passando, um cego chamado Bartimeu gritou a ele, ele chegou neste cego, colocou a mão no cego e disse: veja, e esse cego começou a enxergar. Eu não conheço esse homem, mas esse homem é demais. Esse homem tem alguma coisa especial, por isso que aquela multidão está em volta dele. E Zaqueu então toma aquela informação e começa a andar mais um pouco. Aí chega uma outra pessoa e ele pergunta: ei, quem é esse? Tu conhece esse homem que está aí nessa multidão? Esse tal de Jesus? Olha, eu não conheço bem, até porque não consegui chegar até ele, mas eu sei de um paralítico que ficou 38 anos à beira de um tanque e ninguém o colocava quando as águas eram movidas, mas chegou esse Jesus que está ali. Ele chegou e colocou a mão sobre o paralítico e disse: levanta-te, e este paralítico começou a andar. Glória a Deus. Eu não conheço muito bem, mas esse homem é demais. Ele tem alguma coisa diferente. Aleluia. Andando mais um pouco, Zaqueu pega e encontra com outra pessoa, e ele encontra essa pessoa e pergunta: vem cá, tu conhece esse homem chamado Jesus que está ali no meio daquela multidão? Eu quero conhecer esse homem, porque eu preciso conhecê-lo. Mas até então eu só tenho testemunhos dele, desse homem, que ele cura. Mas eu não estou procurando uma cura. Eu estou muito bem de saúde. Eu não quero alguém que me cure, porque eu estou muito bem de saúde. O problema de Zaqueu não era a saúde. O problema de Zaqueu era o vazio, que ninguém consegue preencher, a não ser a pessoa de Jesus Cristo. Aleluia. E ele anda mais um pouco, ele encontra um homem, uma pessoa, e diz assim: olha, esse homem que está ali, eu fiquei sabendo que tinha um menininho com 5 pães e 2 peixinhos numa cesta. Ele conseguiu, ele pegou aquela cesta, abençoou, e quando nós vimos, quando o pessoal viu, ele alimentou 15 mil pessoas, entre homens e mulheres e crianças. Ele é um homem que é da prosperidade, da multiplicação. Mas Zaqueu pensou: multiplicação não me serve, porque eu tenho tudo. Eu não preciso de bênção financeira, eu não preciso de bênçãos materiais. Eu preciso de alguém que preencha o meu vazio. Aleluia. E andando mais um pouco, ele encontra uma outra pessoa naquela multidão e diz assim: olha, tu estás procurando algo? E Zaqueu diz: eu estou procurando alguém. Estou com problemas sérios na minha família, estou com problemas sérios na minha vida, não consigo resolver. Tenho dinheiro, eu tenho influências, eu tenho tudo, mas me falta algo. E aquele homem diz: olha, eu fiquei sabendo, eu também não conheço muito bem aquele homem que está lá no meio, mas eu fiquei sabendo que esse Jesus aí, que eles estão falando, fiquei sabendo que ele foi num casamento e tinha acabado o vinho naquele casamento. Fiquei sabendo, me contaram. E esse homem foi num casamento, e quando o vinho estava acabando, tinha acabado o vinho, ele pegou as talhas, pegou a água e transformou a água em vinho. E aquele casamento continuou, e até hoje os noivos nem imaginam o que ele fez, mas o casamento continuou e a festa não parou. Zaqueu começou: opa, o casamento não terminou. Esse homem estava dentro do casamento, isso. Ele foi convidado para o casamento, foi. E acabou a festa, acabou a alegria, porque o vinho na festa, naquela época, era alegria. Se faltasse o vinho, faltava alegria, era o maior escândalo, e o casamento já parava ali e não prosseguia. Então ele começou: opa, então ele não é só curador e prosperador e abençoador, ele também resolve problemas de família. Eu acho que eu vou ir atrás desse homem. Aí ele encontra um outro homem, outra pessoa que diz assim: olha, fiquei sabendo que tinha uma mulher que sofria 12 anos com um fluxo de sangue, e ela não conseguiu tão fácil entrar nessa multidão. Ela não conseguiu, ninguém deixou ela entrar.
Mas ela tinha um problema tão grave, de um fluxo tão grave, que ela não aguentou mais, e ela começou, dá licença, dá licença, dá licença, entrou por baixo, e foi rastejando, e foi rastejando, e foi rastejando, e eu sei, porque me contaram, que ela conseguiu tocar nele, e quando ela tocou nele, ela foi totalmente curada. Glória a Deus. Totalmente curada. Mas ela teve que romper. Não vai ser fácil para ti, viu? Com esse tamanho que tu tem, chegar até Jesus. Vai ter muitas barreiras para você chegar até Jesus. Aí Zaqueu tem uma ideia. Mas eu preciso chegar. Aí Zaqueu mediu mais ou menos a distância, olhou a figueira e disse: é aqui. É aqui a única situação que eu consigo enxergar esse homem. Então Zaqueu vai depressa, sobe e na mosca a caravana de Cristo passa. Mas eu não sei se a reação de Zaqueu, se ele estava imaginando que Jesus ia olhar para ele. Ele queria olhar para Jesus, mas ele nunca imaginou que Jesus olharia para ele, um publicano, um pecador, uma pessoa sem... ele não tinha uma boa fama ali no povoado, porque ele era ladrão, roubava impostos do povo, então o povo não gostava. Mas a história, a Bíblia diz que Jesus olhou para cima e disse: desce depressa. Irmãos, eu não sei como ficou o coração de Zaqueu naquela hora, não sei. Eu tenho certeza que Zaqueu, o coração de Zaqueu começou a bater mais forte. Só um pouquinho, ele está cercado por uma multidão. Tudo bem, eu subi numa árvore, mas isto não justifica ele me chamar. Mas quando Jesus encontra alguém com o coração necessitado, dizendo: eu preciso de alguém, eu preciso da salvação, eu preciso da cura interior, assim como aquela mulher do fluxo de sangue tocou e ninguém viu. Jesus sabia que aquela mulher precisava de uma cura, ninguém sabia, mas Jesus sabia. Assim como ninguém sabia que Zaqueu precisava de algo para preencher o seu vazio, e Jesus, não está escrito aqui, mas ele pensou: ei Zaqueu, eu vou preencher esse vazio. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Eu vou preencher, Zaqueu. Eu vou preencher o vazio. Então Zaqueu pegou e desceu depressa. E nós temos uma paradinha aqui. Jesus disse: desce depressa. Existem situações nas nossas vidas, queridos, que nós temos que tomar decisões rápidas, principalmente se falando de Cristo, principalmente se falando em restauração da nossa vida. Não podemos deixar para amanhã. Zaqueu não pensou: não, Jesus, faz o seguinte, passa a tua caravana, depois eu desço e a gente conversa. Não, Jesus disse: é agora, é depressa, o caso é urgente, Zaqueu. Talvez você entrou aqui nesta noite pensando assim: mas não é hoje ainda, eu estou sofrendo, mas eu vou deixar mais um pouco. Talvez você entrou aqui hoje e Jesus já te convidou em outras oportunidades e você deixou para amanhã ou deixou para hoje. Eu te digo uma coisa: Jesus te diz: é depressa, é hoje. Para que continuar sofrendo? Para que continuar nessa vida dolorosa de um casamento de fachada, de uma vida familiar, com os filhos sofrendo, com a esposa, com o esposo sofrendo, se você pode dar um jeito nisso hoje? Jesus te convida a tomar essa decisão depressa, depressa, depressa. É hoje, não deixe para amanhã. Nós não sabemos o dia de amanhã. Você não sabe o dia de amanhã, mas Jesus Cristo sabe. Por isso que Ele te diz: é depressa. Zaqueu desce depressa. E Zaqueu desceu. E a multidão começou a murmurar. A multidão que não ajudou ele a chegar a Jesus foi a multidão que murmurou: ei, Jesus, tu deixou de me abençoar, tu vai dar prioridade para esse ladrão publicano, vai na casa dele, tu nunca foi na minha casa. Eu te sigo desde que tu entrou aqui, desde que tu começou o teu ministério, eu te sigo, Jesus, e tu nunca disse: eu vou na tua casa. Então as pessoas começaram a murmurar. Aí Jesus diz: houve salvação, vai haver salvação naquela casa. E aí Jesus entra, e a Bíblia diz, aqui está escrito, que Zaqueu o recebeu gostoso. Igreja, Jesus é algo que você tem que receber com prazer, de uma forma gostosa, não uma forma imposta. Tu tem que ir para a igreja, rapaz, porque senão tu vai para o inferno. Não é assim as coisas, irmãos.
Você tem que servir Jesus de uma forma gostosa.